Deixa eu voltar. Então, pessoal, conforme eu havia falado aí para vocês, esse conteúdo da aula de hoje é uma sequência do semestre passado. Por quê? Porque a gente tem produção 1 e produção 2. E no semestre passado a gente começou a trabalhar aí com o plano mestre de produção, onde a gente definiu ali, tá, os itens que serão produzidos e quando cada um item aí vai ser produzido, tá? Então, dentro dessa sequência aí, a gente vai trabalhar aí com o sistema MRP. O que é esse sistema MRP? Nada mais é do que um sistema onde você vai planejar a necessidade de materiais semana a semana. Por quê? Quando a gente estava trabalhando lá dentro do planejamento agregado, a gente fez uma separação no sentido de definir a produção mês a mês. Então, você definir um período lá, tá, de 6 a 18 meses, que seria o tempo aí adequado para você trabalhar no planejamento agregado. E agora a gente entra aí com o MRP, fazendo esse planejamento aí da quantidade e da necessidade de cada componente para atender essa produção. Só que a gente faz isso agora num prazo mais curto, fazendo esse detalhamento semana a semana. Então, agora, o que eu vou fazer? Ao invés de trabalhar com mês, eu vou trabalhar com semanas, tá? E dentro dessas semanas, eu vou fazer aí a programação da minha produção. O que acontece? A gente sabe que para que você possa produzir aí um determinado componente, você precisa de uma série de insumos. E para que esse componente aí seja produzido, não pode faltar nenhum insumo. Então, aquilo que eu falei para vocês, olha, eu não consigo entregar aí a bicicleta se faltar na bicicleta uma roda, o cilim, tá? Então, eu tenho que ter todos esses componentes, eu tenho que ter essa programação semana a semana aí para poder conseguir produzir aí esse meu produto final, tá? E entregar aí de acordo com a necessidade aí do meu cliente. Só que para produzir aí eu preciso de identificar cada componente, qual é a quantidade adequada, em que momento esse componente tem que estar na minha fábrica, quando eu começo a startar a ordem de produção para que os meus empregados comecem a produzir. Isso é tudo, isso é definido no chamado sistema MRP. Então, eu tenho aqui um planejamento aí das necessidades de materiais, de insumos, tá? De forma que eu consiga atender a demanda sem haver aí excessos ou escassez de material, pessoal. Então, esse plano aí da necessidade de materiais, ou o sistema MRP, tá? Ele visa basicamente determinar isso, a quantidade precisa que eu vou ter em cada semana da minha produção, de forma que eu consiga atender aí ao meu cliente final, tá? E para montar esse sistema MRP aí, eu levo em consideração alguns elementos, pessoal. A primeira coisa é a previsão de vendas. Então, eu tenho que partir aí da previsão de vendas. Preciso aí identificar qual é a minha previsão de vendas para poder saber quanto que eu vou ter que produzir. Depois, eu preciso ter também informações dos pedidos firmados aí desse produto final, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é exatamente esse, mostrar para vocês como é que se dá aí, como é que se elabora um sistema aí MRP, tá? Esse sistema, para ser montado, ele vai precisar dos seguintes itens aí. Primeiro, uma escala de tempos, geralmente aí semanal. Depois, eu preciso ter a identificação do item,
preciso identificar a necessidade bruta, preciso ter informação do meu estoque disponível, preciso ter informações dos recebimentos programados e as respectivas datas e as necessidades líquidas, tá? Para poder liberar a ordem aí para que os empregados aí possam executar aí a produção. Tá? Então, eu preciso ter todos esses elementos aqui, ó, escala de tempo, identificação do item, necessidade bruta, estoque, recebimento programado, necessidade líquida, para poder elaborar aí o meu sistema MRP. Ó. Então, vocês estão vendo aí um material que está aqui do lado, ó, em laranja, processamento do MRP. Então, eu tenho a escala de tempos, está aqui a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, e assim sucessivamente, pessoal, tá? Semana a semana, tá? Depois, eu entro lá com as informações, necessidades brutas, estoques disponíveis, recebimento programado, necessidade líquida e liberação da ordem, tá, de fabricação, tá, ou da ordem de compra. Porque entre o processo de liberação da ordem de compra ou de fabricação até esse material ficar pronto, você tem um tempo aí, tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Então, o que que a gente vai fazer aí? A gente vai fazer aí um detalhamento de cada um desses componentes aí, desses itens que fazem parte do sistema MRP, e depois a gente vai trabalhar um exemplo desse sistema MRP. O que que é aí a necessidade bruta? É a sua demanda total, pessoal, que vai ser originária aí dos seus planos de produção, tá? Recebimentos programados são os pedidos aí que foram colocados, mas ainda não foram ainda terminados, né? Estoque disponível, tá? O estoque aí que você vai ter a cada semana. Depois, recebimento planejado, liberação do pedido. Então, para demonstrar isso aí, pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exemplo aqui para que vocês entendam como é que se dá esse processo, tá, de elaboração do sistema MRP e a sua importância. Então, olha aqui o enunciado. Eu coloquei o enunciado aqui no Word. Tá? Então, ó, para uma mesa de cozinha, está aqui o nosso exemplo. Para uma mesa de cozinha é conhecida a demanda, necessidades brutas, para as próximas 12 semanas. Então, ele já tem aí a demanda aí para as próximas 12 semanas. E ele sabe aí que essa demanda é 100 unidades. Então, ele tem uma demanda aí de 100 unidades. Dessas 100 unidades, ele vai ter que entregar 40 unidades no início da semana 5 e 60 unidades no início da semana 11. Então, ele tem que entregar aí, tá? Essa cozinha aí, essa mesa, na verdade, né? Ele tem que entregar a mesa, uma demanda aí de 100 unidades para as próximas 12 semanas, 40 unidades na semana 5 e 60 unidades na semana 11. Então, eu já tenho aí a informação da minha necessidade bruta. Além dessas informações das necessidades brutas, pessoal, eu também tenho a seguinte informação. Ó. Dessa mesa aí, a empresa tem lá no seu estoque 5 unidades. E o lead time desse processo, ou seja, o tempo entre o pedido e o processo de fabricação ou compra é de 1 semana. Depois, a mesa ela é constituída por tampo, tronco e suporte. Como assim? A gente estudou no semestre passado aí a árvore de estrutura do produto. Então, está aqui a mesa. Ó. A mesa é o produto final. Para você montar essa mesa, você precisa de um tampo, um tronco e 8 suportes. Então, está aqui ó, a mesa, que é o nosso produto final. Para ela ser montada, você precisa de um tampo, um tronco e 8 suportes. Além
da árvore de estrutura do produto, eu tenho as seguintes informações aí. A empresa tem 5 unidades da mesa no estoque e o tempo aí entre o processo de liberação da ordem de fabricação é de 1 semana. O tampo, ela tem 15 unidades no estoque desse tampo e o tempo aí do processo entre a liberação da ordem e a fabricação aí, ou compra, é 1 semana. O tronco, ela tem 12 unidades no estoque e o lead time aí desse processo é de 2 semanas. E o último componente, que é o suporte. Ela tem aí 90 unidades no suporte e o lead time para você fabricar aí ou comprar o suporte é 1 semana. O que ele quer aqui? Ele está querendo que a gente realize aí o sistema MRP para cada um desses componentes. Então, eu vou ter que fazer aí, com base aí nessa demanda de 100 unidades, o sistema MRP para cada componente, pessoal. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Dúvida? Professor, Oi. essa distribuição dessa mesa aí que você explicou, tipo, aí é só um exemplo, no caso. É Isso, porque é o exemplo. esse 10 eu A não tô, mesa não tô aqui, conseguindo achar. a Ah, mesa aqui, você lembra do semestre passado, onde a gente trabalhou aí a árvore de estrutura do produto? Eu falei, olha, pessoal, a sim. gente vai precisar isso de produção 2. Então, para Uhum, você, a empresa aqui, ela fabrica mesa de cozinha. E para uhum. fabricar a mesa, que é o produto final, ela precisa de um tampo, um tronco e 8 suportes. Então, cada mesa para ser fabricada, tá? Leva aí um tampo, um tronco e 8 suportes. Entendi. Agora eu entendi. Para cada uma mesa. Cada mesa, isso. Ele tem que fabricar quantas mesas aí? Ó? Ele tem uma demanda lá 5. de 100 unidades Ah, tá. para as Entendi. próximas 12 semanas. Ó. Ele tem que entregar 40 mesas aí na semana 5 e 60 Entra mesas na semana 11. na semana 11. O que esse MRP vai fazer? Ele vai me dar exatamente a programação da necessidade de cada componente e quando eu tenho que liberar a ordem para fabricar ou para comprar, de forma que eu consiga cumprir o prazo aí do meu cliente, tá? Para fazer esse sistema MRP aqui, a gente vai ter que trabalhar com todos esses componentes aqui, ó. Ó, necessidades brutas, estoque disponível, recebimento programado, necessidade líquida e liberação da ordem ou de fabricação, ordem de compra ou de fabricação. Então, o sistema MRP ele vai se resumir a você montar para cada componente essa tabelinha aqui, de forma que não falte material para você cumprir aí os prazos aí que foram definidos lá pelo seu cliente. Ele tem que entregar 40 mesas aqui é na semana 5, não é na semana 10. Senão o cliente não vai ficar satisfeito aí com ele, talvez até recuse o pedido. Então, o que a gente tem que fazer aqui é montar para cada um desses componentes aqui, pessoal, mesa, tampo, tronco, suporte, o sistema MRP, levando-se em consideração os estoques, o lead time aí desse processo e quanto ele precisa entregar aí de cada produto, pessoal. Então, eu começo a montar o nosso sistema MRP do produto final para o meu componente. Então, olha só, o nosso produto final aqui, o nosso produto acabado não é a mesa, então eu tenho que começar montando aqui o sisteminha MRP da mesa, pessoal. E é isso que a gente vai fazer. Até aqui, alguma dúvida? Professor, é só esse lead time aí sendo como 2,
Qual o motivo dele ser dois ao invés de um? Porque às vezes é mais trabalhoso para você fabricar ou comprar. Tem coisas aí que demoram mais tempo do que outras. Tá? Entendi. Isso É aqui como ele se já o tronco assumiu como tivesse, dado no exemplo, no exercício. por exemplo, é como se o tronco fosse vir de uma terceirizada e o tampo do Pode ser suporte eles também. conseguem fazer dentro da empresa. Seria isso, Isso, né? ó, tronco, é madeira, eu não tenho aí um fornecedor certo, ele não consegue me entregar, enfim, Entendi. tá? Isso aí é mensurável, tá, pessoal? Quem trabalha aí na área de gestão de produção sabe mais ou menos qual o tempo que um fornecedor demora para te entregar um produto, tá? Se me pedir aí um produto hoje, dependendo da empresa, não vai conseguir entregar amanhã, porque muitas empresas não trabalham com estoque, tem que fabricar, e esse processo de fabricação, às vezes, leva em consideração o quê? Certos insumos que a empresa nem tem, tá? Então, o lead time de cada processo, de cada componente é esse aqui. Da mesa, uma semana, do tampo, uma semana, do tronco, 2 e do suporte, uma semana. Os estoques estão esse aqui, ó. 5 da mesa, 15 do tampo, 12 do tronco e 90 do suporte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar montando aí o nosso sistema MRP da mesa. Então, dá para ver aí, pessoal? Não sei se dá para ver ou ficou pequeno. É porque são muitas colunas. Então, o que eu fiz aqui? Eu só transportei a informação dessa tabelinha aqui, ó. Ó. Então, eu tenho semana 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? São as 12 semanas lá que falava no enunciado, ó. Ó, necessidades brutas para as 12 semanas. Tá? E a partir daí eu coloquei as informações que são necessárias do nosso sistema MRP, ó. Então tá lá, necessidades brutas, estoque disponível, recebimento programado, necessidade líquida e liberação da ordem aí de compra ou de fabricação. Então vamos lá buscar a primeira informação. Olha lá, ele tem que entregar 100 mesas em 12 semanas. Só que 40 mesas têm que ser entregues em qual semana? 5, não é isso? Ó, então eu vou lá na semana 5, ó, tá aqui, estou fazendo o MRP para minha mesa. Necessidade bruta. Quantas mesas eu tenho que entregar na semana 5? 40. Então eu venho aqui e coloco, ó, 40 mesas eu preciso entregar na semana 5. Deixa eu tentar aumentar a fonte aqui. Acho que melhorou. Vou botar um número maior. Então, ó, 40 mesas ele tem que entregar na semana 5. E quantas mesas ele tem que entregar na semana 11? 60. Então, até aqui alguma dúvida, pessoal? Então, ele tem que entregar 40 mesas na semana 5 e 60 mesas na semana 11. Então, eu vou lá na minha semana 11, ó, tá aqui, 60. Totalizando quantas mesas aí para o período? 100, que era a demanda dele, pessoal. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou preencher essa tabela com os outros componentes. O primeiro item aí, depois das necessidades brutas, entra o quê? O estoque. Então, antes de fabricar as 40 unidades, eu vou lá buscar a informação no meu estoque, ó. Quantas unidades eu tenho no meu estoque? Então, tá lá, ó. O enunciado fala que a empresa tem 5 unidades aí no seu estoque. Então, eu venho aqui e vou colocar as 5 unidades. Ó. 5. Então, coloquei aí as 5 unidades no estoque. Tá? Professor, essas 5 unidades não entram na semana 1, não? Oi?
as 5 unidades, elas não entram na semana 1, elas só Não, entram na vai semana entrar, é 5? porque aqui não vai, vocês vão entender, se eu colocar aqui, vai gerar uma dúvida para vocês. Eu vou dizer que ele tem que entregar, já está lá, guardadinho na empresa. Só que eu vou abater aqui dessas 40, essas 5 unidades aqui. Vocês vão entender depois. Tá? Depois, que mais eu tenho de informação aí? Recebimento programado. O enunciado fala em algum recebimento programado? Não. Não tem nenhum recebimento programado. Então, zero. Está aqui, ó. Não tem recebimento programado. Então, zero. Necessidades líquidas. O que são essas necessidades líquidas? Basicamente, a quantidade aí que a empresa vai ter que fabricar. Ó. Então, ele tinha 40, uma necessidade bruta de 40, 5 vão ser atendidas pelo estoque, não vai entrar nada, e ele vai ter a quantidade de necessidade líquidas de 35 unidades. Então, ele tem aí que fazer aí o processo de fabricação ou compra das 35 unidades. Ó. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Então, ó, só tinha Não. informação das 5 unidades. Aí depois, liberação da ordem de compra. Para saber aí quando que eu vou liberar a ordem de compra, eu preciso saber o lead time aí do meu processo. O lead time, né, uma semana. Ó, tá aqui, ó, lead time do processo. Uma semana. Então, eu vou lá na semana o quê? Uma semana antes da semana 5 é a semana o quê? 4. Eu vou pedir aí para o pessoal da minha equipe fabricar 35 unidades, pessoal. Então, eu vou programar aí a minha produção na semana 4, eu já tenho que liberar a ordem aí para poder fabricar 35 mesas aí. Então, eles começam a fabricar na semana 4, na semana 5 está pronta e eles entregam para o cliente. Então, fiz aí esse MRP dessa primeira entrega. Só que a empresa também tem que entregar quantas unidades na semana 11? 60. Então, eu vou lá, ó, buscar essa informação. Tem alguma unidade no meu estoque? Não, zero. Por quê? O estoque que eu tinha, eu já usei na semana 5. Tem algum recebimento programado desse material para a semana 11? Não, também zero. Qual é a minha necessidade líquida? 60. Manter a cor aí. Quando que ele tem que mandar a ordem para que a empresa comece a fabricar? Uma semana antes. Por quê? Olha lá o nosso lead time. Se cair, a gente volta, tá, pessoal? Tá faltando um minuto aqui. Uma semana. Então, na semana 10, ele manda fabricar aí 60 unidades. Então, fiz aí